Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E sejam bem-vindos ao Isentão Cult, a sessão cultural do IsentãoCast. Bem, o tema desse episódio é sobre as deturpações que fazem sobre o livro 1984, o famoso livro de George Orwell, que fala sobre o regime totalitário do Grande Irmão, do Socing ou Ingsoc, né? O socialismo inglês, que acaba ali comandando a região ali da Oceânia, que é diferente da Oceania, né, que a gente conhece, né, onde fica a Austrália, Nova Zelândia e tal. Tem ali, né, dividido, né, Oceania, Eurásia, e tem essas divisões lá no livro 1984. E a história se passa na pista número um, que seria a Grã-Bretanha. Enfim, e vamos assim falar sobre as deturpações. Bem, no episódio 65 do IsentãoCast, que eu falei sobre controle social, que tive como convidada a Daniela Jesus, nós falamos sobre essas deturpações aí sobre 1984, que é um exemplo de livro falando sobre controle social. E aí eu resolvi aí complementar essa questão, né, das deturpações que fazem sobre este livro. É porque, principalmente quem é de esquerda, quando ele fala sobre o 1984, ele fala com aquela coisa seguinte: olha, tudo que é descrito no livro é sei lá, o governo Jair Bolsonaro. É o governo autoritário, ditatorial. Aí eu fico pensando, peraí, mas na realidade não é bem assim. Na verdade, Bolsonaro é totalmente o contrário aí de autoritário. Eu tô falando aqui na prática, né? Que falam isso da boca pra fora. Já falei várias vezes aqui no Zentoncast. E aí fica aquela coisa, não, mas vejam bem, isso aqui é igual a 1984, que acontece aqui no Brasil, acontece em outros lugares, né? Extrema direita fascista, aí é igual ao Grande Irmão. Então é como se fosse falando aqui do Brasil, o Bolsonaro fosse o Grande Irmão. Então, ao longo aí do episódio, eu vou falar sobre esse tipo de deturpação. Então, a primeira deturpação que eu vou falar, que fazem, é sobre a questão do que esse livro ele seria uma alegoria a regimes de extrema direita, entre aspas. Bem, para quem leu o livro 1984, não é surpresa para ninguém que há assim, certas ali, alegorias que remetem ao nazismo, ao fascismo. Justamente essa questão do culto ao líder, essa questão, a causa do partido e tal. Só que tem uma coisa, justamente pelo nome do partido, ali da Oceânia, que manda na Oceânia, é o Socing ou Ingsoc, né, do original em inglês. Aí fica pensando, peraí, como é que pode ser de direita se o nome do partido é socialismo em inglês? Não faz o menor sentido. Mesma coisa que falam sobre o nazismo é de direita, porque assim, como se o socialismo, né, o nome nacional socialista, Partido Nacional Socialista, os trabalhadores alemães, o socialismo fosse só um enfeite, né? Mas é impressionante como é que pode ser, assim, como Orwell pode falar do regime de extrema direita se o nome do partido é socialismo em inglês. E também o pessoal de esquerda acaba ignorando que, além de Orwell fazer a alegoria ao nazismo, ao fascismo,
Ele faz uma alegoria ao stalinismo, principalmente no tocante à desinformação, que eu vou falar mais pra frente. Ele até quando ele descreve o Grande Irmão, né? Tem um bigode assim. Pode ser o Hitler, pode ser o Stalin, né? Que usava um bigode, né? Enfim, tem toda essa questão, eu falei, do culto ao líder, que aí já fazem, porque fazem culto a Bolsonaro, meu Deus do céu, não sei o quê. E aí é igualzinho ao culto ao grande irmão, lá do livro. Uma coisa que não tem nada a ver, inclusive até o pessoal, assim, que é eleitor de Bolsonaro fica reprovando um ao outro essa questão de idolatria. Até já falei isso aqui no Zetoncast, né? Um episódio chamado Idolatria ou Admiração. Admiração ou Idolatria. Enfim, até o pessoal fica reprovando. Não, você não pode elogiar muito, senão você tá sendo idólatra de Bolsonaro. Não podemos ser idólatra de político. Fico pensando, que idolatria é essa? Que culto ao líder é esse? Se até os próprios ali eleitores ficam ali reprovando quem elogia demais, não faz o menor sentido. Como é que pode equivaler aí ao culto ao grande irmão do livro, né? O pessoal vai lá, manifesta a favor de Bolsonaro e pronto. Tá igual ao culto ao grande irmão. Enfim, tem essa deturpação também. E vamos lá, questão da deturpação que fazem, a questão da desinformação. Porque é o seguinte, o personagem principal do livro, né, o Winston Smith, ele trabalha no Ministério da Verdade, que seria como se fosse justamente a questão de desinformação, que faz a desinformação, né, levando para a vida real. Tem o livro Desinformação de Yomi Pachepa, que fala justamente o que a KGB, eu diria assim, fazia, porque a KGB ainda existe, sob outro nome, mas ficou fazendo principalmente na época, aí no auge da União Soviética, né? No auge da Cortina de Ferro, a questão da desinformação. E é justamente onde entra a alegoria que George Orwell faz sobre o stalinismo, nessa questão da desinformação. Porque a função ali do Winston é justamente mudar as notícias, mudar livro, mudar a questão, mudar ali fatos históricos e jogá-los, assim, no caso, no buraco da memória, que seria um incinerador. Ou seja, é uma forma de que, normalmente, assim, a KGB acabava, né, criando narrativas, e principalmente na questão do enquadramento, dizendo que fulano compactuava com o nazismo. Foi o que aconteceu com o Papa Pio XII, a questão é o que faziam, né, aquela coisa de associar o Papa Pio XII aos nazistas, que era justamente o inverso. O Papa Pio XII era totalmente antinazista e também anticomunista. É aquela coisa que fica, né? Falei no episódio o crime do anticomunismo. Fulano é anticomunista, logo é nazista. Tem a questão lá do enquadramento. Aí também falei no episódio sobre justamente enquadramento, né? Que é o episódio 42. O anticomunismo é 41, 42 é sobre enquadramento, glasnost e enquadramento. Então, e aí, claro, né, associam isso às fake news que a direita compartilha nas redes sociais. Pronto, aí essa coisa que fala, as teorias da conspiração, fala que o nazismo é de esquerda, o pessoal, isso tudo é fake news. Fala, não sei o que, a Terra é plana. Associou, né, a questão do terraplanismo à direita, né? Enfim, aí ficam nessas coisas. Aí o pessoal a esquerdista compara com a questão da desinformação que tem lá no livro, né? A questão do Ministério da Verdade. Aí compara
Aí como eles chamam aí de fake news, né? Ah, e ainda falando sobre essa questão da desinformação, né? Ah, aliás, complementando, né? Então, a questão do buraco da memória, mudar ali alguma questão ali, fatos históricos, né? Fala a questão do nazismo, né? E aí fala, não, tá querendo aí fazer a direita, quer fazer revisionismo histórico, não sei o quê. A questão do regime militar aqui no Brasil, tá falando que não foi ditadura terrível, como falam tanto aí nos meios culturais e tal. Enfim, né? Tem toda essa questão. Né? Fala que querem jogar no buraco da memória igual 1984. Lá igual o Ministério da Verdade. Sendo que quem age como o Ministério da Verdade, quem muda é justamente, né, o pessoal aí, como eu falei, a questão que fizeram lá na KGB, né? Tá aí a alegoria lá de George Orwell. Ainda falando sobre a questão da desinformação, né? Então, tem outro conceito que é falado mais pro final do livro, para quem leu, né? Que é a questão do, olha, se o partido disser, se o grande irmão, se o partido disser que 2 mais 2 são 5, você tem que obedecer. Isso tem esse conceito, né, que é dito lá ali pra parte final do livro, né? E aí logo comparo, olha só que doideira. Aí comparo aqui, acho que aqui, né, que eu vou falar mais de Bolsonaro aqui porque, né, presidente do Brasil. Então, fazem associação mais com o presidente aqui do Brasil. Aí, aí fala as coisas que o Bolsonaro fala, principalmente na questão da pandemia de Covid-19. Ele fala algumas coisas, a questão da doença ser só um tipo de gripe, a questão da hidroxicloroquina, que é eficaz aí contra a Covid, a questão da economia, né? Ah, se fechar tudo, a economia vai quebrar. A questão de vitamina D, a pessoa tem que ter vitamina D para se recuperar de Covid e tal, para não para ter ficar imune, essas coisas. E aí, claro, quando ele falou tudo isso, a imprensa falou, é tudo sem prova, sem prova, sem prova, sem prova, sem prova. Tudo sem prova. Aí foi passando o tempo, ele estava certo. Aí vem aquela questão do. Mas ele fala que tudo que Bolsonaro fala é mentira. É fake news. E aí, aquela coisa, né? Se ele falar que 2 mais 2 são 5, aí você tem que acreditar. Igual a questão lá do grande irmão e o partido, né? Não, se falar. Não, você tem que. Assim, 2 mais 2. Se o partido, se o grande irmão falar 2 mais 2 são 5, você tem que acreditar. E fazer isso com o presidente Bolsonaro. Falar as coisas que ele fala, aí. Aí foi assim, não, mas esses bolsominions acreditam tudo que ele fala. E não tem prova. E não sei o que. A imprensa fica batendo nisso. A imprensa é oposição. Essa é a situação, cara. Dessas doideiras. Quando na verdade é o inverso. Muita gente que se diz aí que não tem política de estimação, não é de esquerda nem de direita, são os famosos isentões, né? Que eu falo, quase não falo aqui, né? Pra não dizer o contrário. Eles falam, eles acabam repetindo, feito papagaio, tudo que a mídia fala e tudo que o político de esquerda fala. Pera aí, é a mesma coisa né, se o partido ou o grande irmão falam que é 2 mais 2 são 5, tem que falar. É a mesma coisa. Aí vem com essa coisa, não, mas que o Bolsonaro é um ditador, não sei o que, tudo que ele fala, a pessoa repete. Nada a ver uma coisa com a outra. Bem, outra deturpação que é falada sobre, comparando, né, 1984 com a que chamam de realidade, é a questão dos 2 minutos de ódio que tem lá no livro, lá no começo do livro, que é assim, né, os membros do partido vão lá, assim, aí aparece um telão, né, o traidor, né, o que seria, né, lá o Emmanuel Goldstein, né, que é considerado pelo partido o traidor.
E aí vão lá, xingam, os membros do partido xingam, acabam aí esgoelando, todos xingando lá o cara. E aí é comparado aí pra galera aí da esquerda, pela imprensa, como aqueles que saíram do governo Bolsonaro e acabaram falando mal do presidente. E aí, esses são considerados traidores, igual ao Emmanuel Goldstein. E aí, eu falei até no episódio lá com a Daniele, Jesus, a gente falou sobre, teve um vídeo lá do canal Jovem Nerd, falando que, comparando só uma manifestação para Bolsonaro, jogando tomate ali no retrato do Sérgio Moro, como o 2 minutos de ódio de 1984, gente. É como se o Bolsonaro tivesse é, falado que não, esse aqui é o traidor, mas assim, mas na verdade ele não é, como é no caso do livro, né? Essa questão do Emmanuel Goldstein foi invenção aí do partido, dando um spoiler aqui. Olha que loucura, cara. Aí é mais uma deturpação, né? Aí outros que saíram no governo, aí ela considera traidores e fala, não, mas aí o Bolsonaro ele considera esses traidores, mas não, são. Aí, claro, o pessoal, é aquela coisa, o cara sai do governo e começa a falar mal do presidente, pronto, já é exaltado na mídia. Ganha todo o espaço na mídia. Aí fala que não, é considerado traidor, considerado comunista até. Aí fazem piadinha, né? O pessoal, famoso das antosferas faz piadinha. Fulano é comunista na Austrália. Enfim, é impressionante. E aí comparando jogar tomate na cara ali no retrato do Sérgio Moro com os 2 minutos de ódio. Aí também essa questão, falando em ódio, né? Também essa questão de como algumas coisas ali tem o sentido inverso, né? A questão do duplo pensar, tal, ter ali você tem que ter duas ideias, tal. Por exemplo, né, o slogan do partido, né, que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Aí troca o sentido, né? Aí fica, né, escravidão é liberdade, paz é guerra e força é ignorância. Pra trocar o sentido. Também essa coisa dos ministérios que tem lá, né? Que é o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, o Ministério. Aí algumas edições falam, né? Que é pungência ou fartura. E tem o Ministério da Paz. Então, tudo nome bonitinho, né? Mas a questão é que o Ministério da Verdade justamente é o ministério que é feito para contar mentira. O Ministério da Paz é o Ministério da Guerra. O Ministério da Fartura é o Ministério da Fome. E o Ministério do Amor é o ministério onde tem prática de tortura. Que é realmente mostrado na parte final do livro. Tem essas inversões. E aí fala, né, que existe lá o gabinete do ódio. Né? que Bolsonaro tem o gabinete do ódio. Porque promove ódio nas redes sociais. Porque é uma coisa paga pelo governo para pagar ódio nas redes sociais. Bem, então, se existe o gabinete do ódio, então existe o gabinete do amor, né? Aqueles que realmente falam coisas assim contra quem é conservador, quem é cristão e quem é, né, apoiador do presidente Bolsonaro, e até falam mal do próprio presidente e não acontece nada, principalmente nas redes sociais, né? Então esse é o Ministério do Amor, né? O amor, ou que chama, né, de ódio do bem, né? Aí também tem a questão da novilíngua, né?
deturpações que fazem da questão da novilíngua. É claro que, na realidade, né, a gente vê a novilíngua tem ali algumas coisas, né, como questão de feminicídio, homofobia, é, islamofobia, até cristofobia e tudo mais. Assim, isso tudo são algumas palavras criadas, são neologismos, né? A gente chama, né? São alguns neologismos que pegaram. Hein? Tem também a gordofobia. Né? Tem alguns neologismos, né, que acabaram pegando aí. E as pessoas acabam, né, tanto repetido aí pela imprensa, a pessoa acaba tratando isso como normal. Então, aí o pessoal aí de esquerda fala que a direita também usa também de novilíngua, né? Que é, por exemplo, a gente fala sobre a questão da ideologia de gênero, né? Aí fala, não, ideologia de gênero não existe. Aí fala do globalismo, globalismo não existe. Marxismo cultural não existe, isso tudo aí é palavra inventada. Na verdade é o que fazem na prática, né? Aí fala que é porque assim, não conhecem como ideologia de gênero, mas estudo de gênero, questão de gênero, eles não usam o termo ideologia, porque falam, né, que ideologia sempre é outra, né? Já falei aqui no Zetocast, episódio 18. Também essa questão de o globalismo, eles confundem com globalização, é como se fosse um novo outro nome para globalização, são coisas diferentes. Também falar o marxismo cultural, como assim? Ninguém aprende Marx na escola. É que falo muito às vezes. É tudo termo aí. Até a questão da cristofobia, né? Fala, não, cristofobia não existe, né? É que seria aí uma perseguição aos cristãos e tal. Aí fala, não, isso não existe. Isso aí é palavra inventada. E aí fica com essa coisa da novilíngua, o conceito da novilíngua, né? E também uma última deturpação que fazem é a questão do. Que tem lá no livro, que é a questão do. Aí tem a questão de edição, né? Alguns chamam de crime-ideia ou pensamento-crime. Porque esses movimentos aí, o LGBT, o africanista, o feminista, eles falam que num governo de direita, eles não têm liberdade. É que é o governo opressor. Aí falam aquela hipérbole que eu sempre uso aqui, né, no podcast, que é a hipérbole que na verdade não é bem. Parece hipérbole, mas não é que falam, né? Que é aquela coisa, né? Que é uma ditadura neopentecostal fundamentalista cristã teocrática. E fala que é o governo Bolsonaro, por exemplo. Fala que é tudo isso, cara. E aí eles não têm liberdade de pensamento. Eles não têm liberdade de expressão. E aí tem lá no livro, né? Tem a polícia do pensamento, né? É aquela coisa que tem assim, espalhado nas teletelas ali. E aí você não pode falar mal do grande irmão. É bem parecido com a Coreia do Norte, né? Levado pra vida real, né? E essa é a situação. Agora eu saber, falando aqui de Brasil. Da onde é que tá essa opressão toda que falam? Muito pelo contrário, né? Eles têm liberdade pra falar mal do presidente. Não dá pra entender. Mas falam que não, que é igualzinho 1984, porque os gays, os negros, as mulheres, pô, generalizando tudo, né? Como sempre, são perseguidos. Tá, onde é que há a perseguição? É claro que existe, sim, casos de abuso a essas pessoas, isso é inegável. Só que dizer que existe o governo oprime é complicado. Eu não dá. Na prática não é isso que acontece.
E onde é que tá essa questão de ficar, né, do governo Bolsonaro, quer dizer, ficar vigiando as pessoas? Muito pelo contrário, é muito aí, assim, governador que é paga-pau do regime comunista chinês, que até acaba, às vezes, aplicando isso, né? Botando câmera em tudo quanto é canto. Ué, mas falando do governo federal, não tem nada disso na prática. Então, esse tipo de deturpações que fazem, né? O pessoal aí, né, esquerdista, o pessoal da imprensa, fazem com o governo de Jair Bolsonaro, com a direita em si, em relação a 1984, né? Esse livro que foi escrito por um social-democrata, vamos dizer assim, o George Orwell, ou seja, um cara de esquerda, que ali fazia críticas ao stalinismo. Ou seja, não quer dizer que é aquela coisa que o André Barreto fala, né? Vocês já ouviram quando as participações dele aqui no Zentalcast, que é aquela coisa, se tiver 1 milímetro assim, a direita de Stalin, logo é de direita, né? Então, logo as críticas que Orwell faz ao stalinismo, né? Fala, não, acabam aí sendo ignorados. Aí pelo pessoal da esquerda. Mas é isso que eu falei sobre essas deturpações que fazem aí. Aí fala que não, o que acontece em 1974 é igualzinho que acontece no governo Bolsonaro, que não tem nada a ver com o que eles falam. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.